Festividade das Irmãs do Círculo de Oração Raiz de Davi. Nós, da Assembleia de Deus do Jardim Ana Maria, estamos muito contentes neste fim de semana, pois comemoramos o 14º aniversário do Círculo de Oração Raiz de Davi. Nosso pastor local, Gesiel Borges, convidou homens de Deus para nos ministrar a Santa Palavra. Ontem, 26 de outubro, tivemos a honra de receber e ouvir o pastor Anderson, da Assembleia de Deus Vista Alegre, que nos pregou à tarde, e à noite o nosso co-pastor setorial, Maurílio, acompanhado de sua esposa, irmã Helena. Nosso tema foi Apocalipse 3:5, que diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Hoje, no encerramento dessa festividade, recebemos o também homem de Deus, pastor Roberto da Costa, que nos pregou com autoridade e ousadia a respeito do arrebatamento e todas as promessas de Deus aos vencedores. A pregação e o testemunho do pastor são impactantes, mas antes vamos ouvir o hino tema.
concentrarmos no que é espiritual. A igreja hoje está voltada muito para o materialismo, para as coisas perecíveis, para as coisas visíveis. Paulo diz que aquilo que se vê é temporal, meus irmãos. Aquilo que se vê é efêmero, aquilo que se vê é transitório e passageiro, mas o invisível permanece para sempre. Nessa manhã eu quero situar a ministração naquilo que é invisível, naquilo que olho nu não pode ver, naquilo que não pode ser palpável, meus irmãos, mas é uma realidade para os crentes que serão arrebatados. Eu quero pregar nessa manhã subordinado ao tema promessas para os vencedores. Amém, meus irmãos? Diga comigo: promessas para os vencedores. Diga mais uma vez: promessas para os vencedores. Não é para quem tentou, não é para quem foi até a metade, não é para quem desistiu, é para quem perseverou até o fim, para a glória de Deus. Então a temática dessa manhã, meus irmãos, é a promessa para os vencedores. Paulo, escrevendo para os crentes da cidade de Corinto, ele diz como está escrito: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus reservou, as que Deus preparou para os que o amam. E Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aquele que penetra as profundezas de Deus nessa manhã vai nos revelar promessas, meus irmãos, relacionadas para os vencedores. Só aqueles que perseveram, só aqueles que acreditam, só aqueles que em meio à luta, que em meio às adversidades, meus irmãos, em meio às intempéries e aos percalços da vida, aos altos e baixos, continua acreditando. Eu não fui chamado para viver na terra, eu fui chamado para viver no céu. Me aguarda o céu e a eternidade para a glória de Deus. Olha como Paulo, meus irmãos, fala com uma propriedade extraordinária. Ele diz como está escrito. Não é fruto da imaginação teológica do príncipe do conselho apostólico, não, meus irmãos. Não é fruto da sua imaginação. Ele fala com muita propriedade. Como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração dos homens, são as coisas que Deus tem reservado para os que o amam. Meus irmãos, eu tive a oportunidade de passar uma semana no Rio de Janeiro. Eu conheci Copacabana, eu conheci Paraty, eu conheci Angra dos Reis, eu conheci aquelas ilhas maravilhosas de Angra dos Reis e de Paraty. Eu vi aqueles iates avaliados em 10 milhões de reais. Eu vi aquela vida opulenta que aqueles homens e mulheres levam naquela região, meus irmãos. Aí eu cheguei a uma conclusão: que o que Deus tem reservado para nós é muito maior e muito melhor do que toda a beleza natural da terra, todos os recursos da terra, todo o luxo da terra, toda a comodidade da terra. O que Deus tem que reservado é melhor e maior para a glória de Deus. Uma casa na eternidade que espera, novas vestimentas que espera, um novo nome que espera, um novo corpo que espera, uma nova vida que espera. Jesus disse: eu vos darei vida e vida com abundância. Essa é a maior esperança da igreja, meus irmãos. Não é a expectativa de morar num condomínio fechado, não é a expectativa de dirigir um carro importado, não é a expectativa de usar roupas de grife, não é a expectativa de comer em melhor churrascaria, não. A maior expectativa da igreja do Cordeiro é o arrebatamento. Dentre as 32 mil promessas da Bíblia, a maior de todas é o arrebatamento da igreja do Cordeiro de Deus. Quantos estão esperando o arrebatamento? Quantos estão esperando o arrebatamento? Sobre o arrebatamento da igreja. Naquele dia o Senhor me dera tanta graça, um temor tão grande caiu sobre a igreja. E quando eu terminei aquela ministração na casa de detenção, aquele moço, um jovem, levantou-se ao meu encontro e disse: pastor, o senhor pregara com tanta propriedade, o senhor deu uma ênfase com tanta firmeza que parece que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Mas pastor, eu ainda não casei e eu gostaria de conhecer as benesses do casamento, pastor. Eu ainda não tive a oportunidade. Disse: meu filho, maior do que o casamento, maior do que a
do que o gozo da vida. 2, maior do que todos os prazeres da terra, é o arrebatamento da igreja. Nada se compara na terra, nada se equipara na terra com o prazer da vida eterna, com o prazer do arrebatamento da igreja. Paulo ensinando os crentes da cidade de Corinto, meus irmãos, ele disse: se esperarmos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Hoje temos a campanha da casa própria, temos a campanha do carro próprio, hoje temos a campanha, meus irmãos, da renovação sentimental, ou seja, temos reuniões para a vida sentimental. Hoje os homens têm usado uma criatividade que tem ultrapassado, meus irmãos, os parâmetros da doutrina bíblica, meus irmãos. Mas escute bem, tudo isso é para nos distrair, tudo isso é para nos tirar do foco maior. O foco maior, meus irmãos, é a vida com Deus. O foco maior é a eternidade. O foco maior, meus irmãos, é o arrebatamento da igreja. Paulo ensinando os crentes de Corinto, ele disse assim, ó: isso aqui que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Isso aqui que é mortal vai se revestir da imortalidade. Isso daqui, ó, que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Isso aqui que é mortal vai se revestir da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Ei, profetiza comigo nessa manhã: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Temos promessa de uma família abençoada, temos promessa de uma casa própria, temos promessa de um carro zero, temos promessa, meus irmãos, de vestirmos bem, comemos bem, temos promessa, mas essas promessas não são mais importantes do que a promessa do arrebatamento da igreja. Jesus disse: eu vou e prepararei lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez para vos levar comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O desejo dele é vir me tirar da terra. O desejo dele é vir te tirar da terra. E o teu desejo é ir com ele? Quem está com desejo de ir com ele? Oxalá que o arrebatamento fosse agora. Porque se esperarmos nele só nessa vida, meus irmãos, somos intitulados e denominados, classificados como os mais miseráveis. Eu espero nele nessa vida, mas muito mais na vida vindoura. O evangelho não é barganha de prosperidade, o evangelho é céu, o evangelho é eternidade. O evangelho, meus irmãos, é corpo transformado, é vida eterna. O evangelho tem cruz, tem preço, tem renúncia, mas tem milagre, tem vida eterna para a glória de Deus. Las tui de rebiomon de canabias terra. Alabassorro brocomon de canabias tuiedeques. Esperamos nele nessa vida, mas muito mais na vida vindoura. Jesus olhou para o moço que era jovem, bonito, rico, inteligente, várias qualidades dele. Falei para ele dar a vida eterna, Senhor. O Senhor disse: guarda os mandamentos, meu filho. Não mate, não roube, não adultere, não cobice a mulher do teu próximo. Glória a Deus, aleluia. Aí ele encheu o peito de ar, sabe, irmão? Olhou para Jesus e disse: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha tempo. Aí Jesus olhou para ele com mais atenção. Aí tinha um coração materialista, apegado nos bens materiais. Jesus disse: filho, falta-te uma coisa. Qual é, mestre? Qual o parâmetro da lei que eu não tenho observado devidamente? O Senhor disse: vai, vende teus bens, divide com os pobres, vem e segue, e terás um tesouro no céu. Glória a Deus. Você ouviu falar do mancebo de qualidade, do mancebo rico novamente do Evangelho? Nunca mais ele é mencionado, porque aquela palavra lhe pareceu pesada. Ele baixou a cabeça e saiu andando. Aí Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, eu deixo tudo para te seguir. O que eu vou ganhar de troca? Aí Jesus olhou para Pedro: irmão, Pedro, tudo de Pedro não era nada comparável ao tudo daquele moço.
Talvez o teu tudo, em comparação ao tudo de outras pessoas, não é nada, mas é o teu tudo. E ele respeita o teu tudo. Jesus olhou para Pedro com muito respeito e disse: Pedro, se tu deixar tudo, meu filho, e me seguir, vai receber 100 vezes mais. Em casa, em campo, amém, vai receber 100 vezes mais em tudo, e ainda vida vindoura com perseguição. Aí Pedro disse: vale a pena seguir-te, é 100 vezes mais, mas o mais importante é a vida eterna, amém, meus irmãos? Agora vamos entrar na temática dessa manhã: promessas para os vencedores. É sabido por nós outros que João está exilado na ilha de Patmos. Primeiro, o Domiciliano tentou matar João jogando ele dentro de um caldeirão de óleo fervente. Porém, a temperatura do Espírito na vida de João era maior do que a temperatura do homem. Ele desceu e subiu. Amém? Aquilo deixou todos estupefatos e exilaram ele na ilha de Patmos para que morresse lá. Porém, chegando na ilha de Patmos, ele vai para uma caverna que hoje é chamada de caverna apocalíptica, onde ele recebeu a sua revelação. Chegando lá, ele dobra o joelho e começa a orar. Irmão, quando ele faz isso, o céu não aguenta, se abre. O céu se abre. Amém? Satanás mete o focinho na cara, porque ele não aguenta ver o crente na prova adorando a Deus. Como é que pode lançar esse homem dentro do caldeirão de óleo fervente? Ele saiu de lá vivo por um milagre. Esse ele na ilha de Patmos, chega na ilha de Patmos, ele está convivendo com as maiores mentes criminosas do Império Romano, que eram exilados para aquela ilha inópcia, para morrer lá. E de repente ele entra numa caverna, dobra o joelho e diz: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, Senhor, eu te exalto, a minha alma te enaltece, Senhor, porque tu és de mim, o Todo-Poderoso. Levantou-se do seu trono e abriu o céu. E disse: Espírito Santo, desça lá. Espírito Santo, vou dizer o que para João? Aí o Senhor disse: desça lá e traga ele aqui. Traga ele aqui, porque eu vou revelar o céu por dentro para ele. Aí o Espírito Santo desceu. Aí João olhou e disse: alguma revelação, Espírito Santo? Ele disse: não, dessa vez o Senhor me enviou aqui para fazer isso. Aí pega João pela mão. Quando pega João pela mão, a parte material do corpo de João fica orando na caverna da ilha de Patmos. Porém, a parte material do corpo de João, ou seja, a sua alma e o seu espírito, que estão entrelaçados, porque a parte material do corpo humano, chamamos isso em teologia de tricotomia: corpo, alma e espírito. O corpo ficou na caverna, mas a alma e o espírito viu o céu por dentro, meus irmãos. Aí nos informa o texto sagrado que João agora está numa dimensão espiritual. Aí ele ouve, meus irmãos, ele ouve como barulho de muitas águas, uma voz por trás de si. Ele vai se virar para ver quem está falando com ele. E quando ele se vira, ele vê 7 castiçais de ouro e um semelhante ao Filho de Deus, com veste talar, andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Deixa eu te dizer uma coisa: quando João vira-se para ver quem está falando consigo, ele não vê primeiramente Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro, que simboliza as 7 igrejas da Ásia Menor, que corresponde hoje à região da Turquia. Não, meus irmãos. Primeiro ele vê os 7 castiçais de ouro. O mundo tem que olhar para mim, tem que ver Jesus na minha vida. O mundo tem que olhar para você e tem que ver Jesus na tua vida. O mundo tem que olhar para minhas atitudes e tem que ver Jesus na minha vida. Quando ele se virou para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro, simbolizando as 7 igrejas. Diga comigo: Éfeso. Diga com força: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele viu as 7 igrejas da Ásia Menor. Viu 7 candeeiros de ouro, meus irmãos. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, meus irmãos, cujas vestes está manchada de sangue. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário para me dar legalidade. Deus está aqui nessa manhã adorando Ele, na beleza da santidade dEle. A revelação é de Jesus. Aleluia, Deus. Que Deus me deu para mostrar aos seus servos as
coisas que brevemente hão de acontecer. E ele deu ao anjo, e o anjo notificou a João. João recebe, meus irmãos, a revelação das 7 igrejas da Ásia Menor: de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para cada igreja, ele se apresenta com uma característica. Para cada igreja, meus irmãos, com exceção de Esmirna, ele se apresenta com uma demonstração. E para cada igreja existe uma promessa, e nós vamos tomar posse dessa promessa nessa manhã em nome de Jesus. Apocalipse 2:7, a primeira promessa diz assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. As igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quantos teólogos, meus irmãos, têm buscado, têm inferido nas escrituras para saber aonde está a árvore da vida, que estava lá no meio do Éden, meus irmãos. A árvore que Adão comeu, que Eva comeu, e que influenciaram a sua genética, seu código genético de tal maneira que eles tinham capacidade de viverem eternamente. Se não fosse a interferência do pecado, Adão estaria na terra dando glória a Deus e aleluia. Eva estaria na terra dando glória a Deus e aleluia. E não pense num casalzinho de ancião não, viu? Porque eles foram criados para viver eternamente. A substância pela qual o homem e a mulher foi feita, a constituição física e os elementos encontrados no corpo do homem, é indicado pela ciência que o homem foi feito para viver eternamente. Porém o pecado veio e quebrou esse vínculo. Mas o sangue de Jesus Cristo de Nazaré repreendeu a ação do pecado na nossa vida. Quando nos desfizermos desse invólucro, viveremos eternamente para a glória de Deus. Porém, quando Adão pecou, meus irmãos, foi colocado querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Uma espada de fogo flamejante foi colocada em toda a circunferência do Éden, para que o homem, porventura, não comesse do estado pecaminoso em que estava e vivesse eternamente naquele estado. Porém, com o tempo, passado um tempo, o paraíso é removido da terra. E agora nós encontramos a árvore da vida no meio do paraíso de Deus. E Deus determinou sobre a sua igreja, liberou uma promessa sobre a sua igreja: aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Adão pecou e o acesso à árvore foi, meus irmãos, obstruído. Mas o segundo Adão veio, desfez aquilo que foi feito pelo primeiro Adão, ou seja, se ofereceu em sacrifício, e o caminho da árvore da vida foi aberto, e eu e você teremos acessibilidade ao fruto da árvore da vida. Essa mão transformada vai pegar do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, e nem comer dele, e viveremos eternamente com ele na eternidade. É promessa para os vencedores, é promessa para quem persevera, comer o fruto da árvore da vida. Cutuca teu irmão e diga: essa é só uma promessa. Diga: tem mais. Olha a promessa para os crentes da igreja de Esmirna: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Tu sabia que quem nasce uma vez morre duas? Mas quem nasce duas vezes só morre uma? A promessa sobre a nossa vida, meus irmãos, é que não sofreremos o dano da segunda morte. Quem nasce uma vez morre duas. Morre fisicamente e vem a morte espiritual. Essa morte espiritual é afastamento, é a ausência total de Deus. Sabe o que transforma o inferno no inferno, meus irmãos? Não é a opressão, não é o fogo, não é o enxofre, meus irmãos, não é os demônios oprimindo as almas. O que transforma o inferno no inferno é a ausência total e absoluta de Deus. Lá não existe presença de Deus, lá existe uma ausência total e completa de Deus. Há momentos tão difíceis nas nossas vidas, às vezes erramos, ficamos meio cabisbaixo, às vezes ficamos por baixo e abatido, mas quando dobramos o nosso joelho e confessamos o nosso pecado, começamos a sentir a presença dele voltar. Isso não tem preço, não conseguimos descrever isso em palavra. Isso é maravilhoso.
maravilhoso, meus irmãos. Mas no inferno há uma ausência total da presença de Deus. Conforme o pastor que me preceder aqui nessa manhã falaram, meus irmãos, o mais importante não é falar, o mais importante é sentir a presença dele. Eu vim para esse congresso nessa manhã, eu senti a presença dele. Eu vim aqui para sentir Deus nesse lugar. Eu não vim aqui mostrar minhas habilidades no campo da oratória. Eu não vim aqui mostrar as minhas habilidades no campo da retórica. Eu não vim aqui me distinguir pelo meu conhecimento teológico. Eu vim aqui para sentir a presença dele nessa manhã. E ele está aqui. Quantos estão sentindo ele aqui? Ele está aqui, a sua presença está aqui, a sua graça está aqui, o seu Espírito está aqui nessa manhã. Só que quem nasce duas vezes morre uma vez só. Nós nascemos fisicamente e nascemos espiritualmente pelo ato do batismo. Imersão e emersão. O velho homem, a velha mulher ficou sepultada e ressurgiu um novo homem e uma nova mulher. A morte já não me aterroriza mais. A morte já não coloca mais pânico sobre a minha existência. A morte é uma amiga que vai me conduzir para a eternidade com Deus. Amém, meus irmãos? Eu não consigo entender porque existem crentes que temem a morte. A morte, as pessoas dizem a morte é a aniquilação de tudo. Tudo é aniquilado na morte. Isso é para quem não conhece Jesus Cristo de Nazaré. Para quem conhece, a morte é um passaporte para a eternidade. É um passaporte para vermos Deus face a face, para vermos Jesus face a face, para vermos o Espírito Santo face a face, para vermos a eternidade, para estarmos no seio de Abraão, aguardando o dia do arrebatamento da igreja, meus irmãos. Ei, a morte é uma amiga que vai me conduzir para a eternidade, porque quando esse mundo deixar de existir, eu continuo existindo na eternidade da glória de Deus. Então olha a promessa para a minha vida, olha a promessa para a tua vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Primeiro, o que vencer vai comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Segundo, o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Amém, meus irmãos? E não para por aí não. Terceira carta à igreja de Pérgamo, verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Sabe aquele maná que foi escondido? É promessa para a igreja comer do maná escondido. É promessa da igreja receber uma pedra branca. Sabe o que isso significa dentro do contexto histórico e paralelo em que Apocalipse foi escrito, meus irmãos? Que quando uma pessoa era submetida a julgamento, isso está na explicação do livro versículo por versículo do saudoso Severino, do saudoso pastor e mestre Severino Pedro da Silva. Ele explica nesse livro dizendo que quando o homem era levado ao tribunal, ou seja, era subjugado a um tribunal, acontecia que quando ele era condenado, ele recebia uma pedra preta, e dentro da pedra preta a inscrição da sua condenação. Mas quando ele era absolvido, ele recebia uma pedra branca, meus irmãos, simbolizando um alvará de soltura. A igreja vai receber uma pedra branca, uma pedra que indica justificação, mas não é justificação pela sobra, pelo que eu fiz, pelo que eu sou, é a justificação pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ei, preste bem atenção na tua mão. Você vai receber a pedra, você vai comer no maná escondido, vai receber a pedra branca, e dentro da pedra branca vai estar escrito o teu novo nome. Ninguém sabe, ninguém conhece, só aquele que recebe. Aleluia! Sabe por que essa pedra branca? Porque Satanás vai dizer, ela não. Ela fez isso, ela fez aquilo outro, ela passava a madrugada inteira no Facebook, ele é isso, ele é aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo.
Aí o Senhor vai dar um cutucão em Satanás e vai dizer: ô seu invejoso, olha para a mão dele. O que tu está vendo na mão dele? O que tu está vendo na mão dela? Eu estou vendo uma pedra branca. Essa pedra branca significa que pelo poder do meu sangue, ele foi absolvido. Ela foi absolvida. Se prepare, porque na eternidade você vai receber uma pedra branca. Vai comer do maná escondido. Vai receber a pedra branca. Dentro da pedra branca é um novo nome. Teu marido não sabe, teus filhos não sabem, teus amigos íntimos não sabem. Só aquele que recebe. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim para ela: vale a pena, 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 vale a pena. Eita! Subiu o terebia cantou na minha terra. Eu vou comer do fruto da árvore. Eu não vou sofrer o dano da segunda morte. Eu vou comer o maná escondido. Eu vou receber a nova pedra. Dentro da nova pedra, um novo nome. Não é mais pastor Roberto da Costa. Vai ser um novo nome para a glória de Deus. São esses valores espirituais que devem ser resgatados nos altares das nossas igrejas. Vamos parar com essas mensagens de cunho emocionalista e vamos pregar a Bíblia, vamos pregar a eternidade, vamos pregar o que realmente importa, meus irmãos, que é a eternidade. Quarta carta, meus irmãos, à igreja de Tiatira. Alassou rebrou o monte Canabias terra. Verso de número 26, 2 de Apocalipse, verso 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Olha o teu irmão e diga assim: o segredo consiste em ir até o fim. Tua vitória não está no começo, nem no meio, ela está no fim. É no fim que as tuas obras serão recompensadas. Olha o que diz Apocalipse 2:26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Lagastui terebe ou monte canabias terra. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Deus vai me revestir, Deus vai te revestir por ocasião do milênio e vai nos dar poder sobre as nações. Parece que eu vejo, meus irmãos, eu me imagino como se eu estivesse dentro da sala de aula, na faculdade onde eu ministro, meus irmãos. Eu imagino pregando sobre o milênio, ensinando sobre o milênio, e parece que eu vejo a nova Jerusalém pousando sobre a Jerusalém física. Aí parece que eu vejo o reino teocrático de Deus sendo restaurado por ocasião do milênio. Aí eu vejo as ordens descendo da cidade de Jerusalém celestial para a cidade física, e os embaixadores espalhando a ordem para a terra, e toda a terra se enchendo da glória de Deus, e toda a terra se enchendo da presença de Deus, e eu e você recebendo poder sobre as nações. Eita, que coisa boa é a Bíblia. Ai, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Sobre lá subiu o terreno. E não para por aí não, olha só a promessa para os crentes de Tiatira: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você guardar até o fim as obras dele, vai receber poder sobre as nações, vai reger as mesmas com vara de ferro, vai quebrá-las como se quebra o vaso do oleiro. Aquilo que recebi do meu Pai também vos darei, e recebereis a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que foi reservado para a igreja é maior e é melhor, meus irmãos. Quem pode levantar a mão e adorar? Deus vai te dar poder sobre as nações, Deus vai te dar autoridade sobre as nações. Ei, o que ele tem é maior e melhor. Eu vou comer do fruto da árvore da vida. Eu não vou sofrer o dano da segunda morte. Eu vou comer o maná escondido. Eu vou receber a pedra branca. Dentro da pedra um novo nome. Eu vou receber poder sobre as nações. Vou regê-la com varas de ferro, e se elas resistirem, serão quebradas como vaso do oleiro. Aquilo que o Pai, aquilo que o Senhor recebeu do Pai, eu também receberei. A estrela da manhã. Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quinta
carta, meus irmãos, a igreja de Sardes diz assim, ó, o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parece que vejo aquela multidão toda vestida de branco, marchando, cantando o hino da criação, cantando o hino da redenção. E quando essa multidão de branco começa a cantar o hino da redenção, os anjos não entendem, porque são seres espirituais, não entendem o que é sangue. Mas a igreja sabe o que é sangue, porque tem sangue nos umbrais da porta. A igreja sabe que foi pelo poder do sangue, foi pela majestade do sangue, foi pela glória do sangue. Ela está marchando de branco. Olha a promessa para os crentes da igreja de Sardes: eu vos darei vestimentas brancas. Olha que coisa linda, meus irmãos. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos. Eu fico impressionado, irmãos, com os crentes 007 que temos dentro da igreja. Dentro da igreja pula, glorifica, dá glória, faz careta, planta bandeira. Aí quando está no cinema, meus irmãos, esconde a sua identidade espiritual. Quando está no shopping, esconde a sua identidade espiritual. Esse dia eu estava pregando lá na sede de Jandira, meus irmãos, um congresso de jovens. E eu olhei para aqueles meninos, tinha uns 300 jovens. Eu olhei para eles e disse, sabe qual é o terror, meus irmãos? De um jovem é encontrar o pastor num dia de domingo no shopping, irmão. Porque o pastor vai olhar para ele, vai levantar a mão assim, ó, pesada, e vai dizer, a paz do Senhor Jesus, meu filho. Se ele for corintiano e estiver na frente de uma loja de São Paulo, ele entra para dentro, meus irmãos. Ele, uma geração que tem se envergonhado do nome do Senhor. Mas o que me é incrível, meus irmãos, não é o fato de eu poder confessá-lo diante dos homens. O que me surpreende, disse o pensador, é o fato de que ele vai confessar, irmã Cisa. Lá na eternidade ele vai dizer, minha serva Cisa achou comigo na terra, fez a minha obra na terra, vai confessar o teu nome diante do Pai e diante dos seus santos anjos. É isso que me surpreende, meus irmãos. É isso que me surpreende. O que vencer será vestido de veste branca. De maneira nenhuma, Deus está determinado, ó, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome no livro da vida. Você é dele, ponto final. Não adianta fazer birrinha, cara feia, bater pé, que tu já perdeu. Tu é dele. Tu é dele. Ele não abre mão da tua vida. Ele não te vê como você é, e sim como você será para a glória de Deus. Se está fraca, ele não te vê fraca, ele te vê forte. Se está por baixo, ele não te vê por baixo, ele te vê por cima. Se está chorando, ele não te vê chorando. Ele te vê sorrindo e dando glória. Vem na calma, senhora, para a pessoa do lado diga, ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de você. Sabe por quê, diga? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não te vê como você é, Ele não te vê como você é. e sim como você será para a glória de Deus. Eu vivi isso, meus irmãos. Eu vivi isso. Quando Jesus me chamou lá na casa de detenção, eu era um garoto de 18 para 19 anos. Aquele jalequinho amarelo ridículo, sabe? Aquela calça amarela, analfabeto de pai, mãe, de vô, de vó, de bis, não sei de quantos tataravô, condenado a mais de 50 anos de reprimenda penal, usar o popular direto, condenado a mais de 50 anos de cadeia. Cheguei na casa de detenção, no pior momento da história da casa de detenção. 5 facções criminosas, PCC, CRBC, CDL, seita satânica e ramificações do Comando Vermelho, gladiando entre si, meus irmãos, para conseguir território. Eu cheguei como era um criminoso conhecido no estado de São Paulo, minha foto estava nos principais periódicos da nação, todos os jornalismos de cunho sensacionalista da época, Aqui Agora e outros mais, registraram as minhas peripécias no submundo do crime. Cheguei na casa de detenção mais conhecido do que o William Hermes Camacho, mais conhecido como Marcola. Quando eu cheguei eu tinha que escolher um lado, ou PCC, ou CRBC, ou CDL, ou a seita satânica, ou ramificações do Comando Vermelho. Aí eu lembro, pastor Gesiel, que eu entrei para a cela
naquele dia e disse: olha, eu vou comer um pouco, vou tomar um banho, depois eu avalio a situação para poder fazer a minha escolha, porque eu não vou escolher o mais fraco, eu vou escolher o mais forte. Quando sou bobo, aí tomei um banho, comi um pouco, deitei naquela cama, adormeci. Quando foi de madrugada eu tive um sonho, meus irmãos, com Jesus de Nazaré. Jesus se manifestava para mim naquele sonho e dizia: eu sou maior, eu sou o leão da tribo de Judá, eu venci para tirar a vitória. Eu sou maior do que o PCC, CRPC, CDL, Seita Satânica. Eu sou maior do que a ramificação do Comando Vermelho. Eu sou maior do que o BOP, do que a tropa de choque, do que a polícia militar, do que a civil. Eu sou maior do que a autoridade legislativa. Eu sou maior do que os principais das terras. Aquele sonho me impactara de tal maneira. Eu levantei pela manhã, aí eu olhava no bichinho assim e gritava pro baixinho: baixinha, salve! Pois não? Aí, tem um crente não? O que foi? Se falar com o crente, tem um crente não? Tem, peraí que eu vou chamar um. Aí veio um senhor, cabelinho branco. Ele disse: pois não? Eu disse: é que eu tive um sonho com Jesus essa madrugada. E ele disse que ele é mais forte. E se ele é mais forte, eu estou com ele. Você pode arrumar uma Bíblia para mim? Ele disse: posso. Ele correu e trouxe uma Bíblia para mim. Quando abriu a cela, eu saí com a Bíblia na mão. Marcola me olhou de cima e embaixo. O que aconteceu? Jesus apareceu para mim essa madrugada e disse que ele é mais forte do que vocês. E eu estou com ele. Bateu no meu ombro e disse: meu filho, vai nessa força. Se eu tivesse a coragem que tu tem, eu também entregaria minha vida para Jesus. Fui para a igreja, 7 dias depois eu fui batizado com o Espírito Santo. 30 dias depois eu entrei no propósito de 72 horas de oração e jejum. Quando foi na madrugada eu dobrei o joelho à meia-noite. Diga comigo, meia-noite. 4 horas da manhã. Eu escutei uma voz falando assim comigo: abre os olhos. Eu abri os olhos e uma roda de fogo azulada em volta. Uma roda de fogo tão novo, convertido, fechou o olho rápido demais, continuou olhando. 5h30 da manhã a porta da cela se abriu. Eu disse: meu Deus, o que deu nesse quarto? Ele bate a chave, pergunta quantos tem, por que ele abriu a porta? Eu dei conta que eu estava de olho fechado. A porta se abriu no mundo espiritual. Aí eu vi um homem vestido de branco, todo de branco. Aleluia, glória a Deus. Ele atravessou a roda de fogo, me olhou, colocou a mão na minha cabeça, disse: filho, te escolhi para uma grande obra. Eis que eu te dou 4 níveis de revelação. Vou revelar o que está na frente do texto, atrás do texto, em cima do texto, embaixo do texto. E quando eu estiver pregando, eu vou derramar centelhas de revelação sobre a tua vida. Aleluia, Senhor. Vou fazer de ti pregador da minha palavra. Uma das experiências mais grandiosas da minha vida. Eu levantei naquela manhã, o sono sumiu. Eu passei a madrugada em oração, o sono sumiu. Novo convertido é assim, né? Quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, ele corre para contar para todo mundo, né? Foi o que eu fiz. Corri lá para a sala pastoral e fui contar nos pastores. Jesus apareceu para mim essa madrugada e disse: vai fazer um pregador da sua palavra. Aí um olhou para mim assim e disse: meu filho, quantas vezes tu leu a Bíblia? Eu disse: nenhuma, sou analfabeto. E meu filho, tu comeu demais, disse que viu Jesus. Eu disse: não, meu pai. Eu estou 72 horas em oração, jejum, convertido, acaba até falando. A inocência, né? Acaba até falando. Sabe guardar o segredo, né? Não, meu pai, eu estou 72 horas de oração e jejum quando Jesus apareceu para mim. Eu nem tomei café ainda, estou impactado pela visão. Aí eu gritou lá: meu filho, tu sabe o que é pneumatologia? Eu disse: ou é pneumonia ou é pneu? Qual dos dois? Aí o outro gritou de lá: meu filho, tu sabe o que é armatiologia? Eu colocou até o tom da máscara na voz do velhinho, irmão. Aí eu disse: lá no norte nós chamamos de arapuca, aqui você chama de armadilha? Não, meu filho, é a doutrina do pecado, que no grego significa errar o alvo. Eu disse: eu errava, porque eu andava com uma metralhadora pendurada no pescoço achando que eu era bandido, mas hoje eu estou acertando para a glória de Deus. Meu filho, para encerrar, tu sabe o que é oratória? Todo pregador tem uma boa oratória. Eu disse: sei, eu moro perto da rua do oratório. Mas eu falei numa inocência, mas eles riram de mim. Saí naquela sala pastoral batido para as celas, arrastando o sonho, tinha acabado de nascer e eles mataram o sonho. Quem mata nosso sonho é quem está da porta para dentro da igreja, não é da porta para fora da igreja. Mas eu profetizo que o meu e o teu sonho vai sair daqui blindado.
Crente queixoso, frustrado e decepcionado não vai matar o que Deus tem para a tua vida. Não é porque não deu certo com ela que não vai dar certo com tudo. Não é porque não deu certo com ele que não vai dar certo com tudo. Não é porque Saul não quis ir para a guerra que Davi não vai. Não é porque Saul não matou o gigante que Davi não vai matar o gigante. Saul pode até ter dito para Davi que ele não podia. Pode até dizer para você que você não pode. Mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Marcelo ali no espelho, prometido, espontâneo na fala. Disse, Senhor, eu vejo um derrotado. E eu fiquei pelo amor de Cristo. Aí eu ouvi uma voz falando aqui comigo. Eu vejo um dos maiores pregadores dessa nação. Eu vejo um moço que vai andar nos 27 estados dessa nação pregando a minha palavra. Vai entrar no pássaro de aço e vai para as nações da terra. Tu vai para Israel, mas não é para passear e nem para andar pela suposta via cruz. Tu vai para Israel para estudar 3 anos a Corá. E quando tu voltar de Israel, eu vou mostrar para o Brasil que eu tiro do monturo e faço grande que eu sou Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Meu sonho levantou, deu um sobressalto e se colocou de pé. Aprendi a ler na Bíblia. Por isso que eu amo ela. Amo, sou apaixonado pela Bíblia. Apaixonado pela Bíblia, eu amo a Bíblia. Em casa que eu mais tenho a Bíblia. Na estante da minha casa tem Bíblia. Bíblia de todas as traduções. Bíblia de todas as Bíblias de estudo, eu tenho todas elas lá. Amo, sou apaixonado pela Bíblia. Aprendi a ler na Bíblia e li a Bíblia 56 vezes. Durante 17 anos, de Gênesis a Apocalipse. Aí depois li 1.280 livros sobre a Bíblia. Aí depois me disseram assim, o senhor tem muita cultura bíblica, mas pouca cultura secular. O senhor estudou até que sério. Eu disse, nenhuma, fui expulso de todas as escolas, me colocaram. Então o senhor deve fazer o ensino fundamental. Fiz o ensino fundamental dentro da casa de detenção, fiz o ensino médio, fiz 2 faculdades de teologia, por instituto conceituado, não vou falar o nome deles aqui para não denegrir. Por eu estar preso, nenhum dos 2 reconheceram o meu bacharelado. Saí, estou pregando no congresso, o reitor da FATECAMP está presente nesse congresso, eu não sabia. Ele disse, meu filho, pela tua fala, tu tem formação acadêmica, não tem? Eu disse, eu fiz um cursinho por correspondência, mas eles não me diplomaram porque eu estava preso. Me dá a sua documentação. Eu dei minha documentação, minha foto. Ele me credenciou, meus irmãos, e reconheceu os meus 2 bacharelados. Passado um mês depois, ele me convidou para fazer parte da grade de professores da FATECAMP. Dei a primeira aula. Quando eu dei a primeira aula, a classe se rebelou, foi para a reitoria e disse, não queremos mais outros professores, só o pastor Roberto da Costa. Toda segunda-feira e toda sexta-feira eu dou aula em 2 núcleos diferentes da FATECAMP. Amém? Hoje na sala de casa eu tenho 2 diplomas de bacharel em teologia. Agora eu estou cursando o doutorado em teologia. Escute bem, estou cursando o doutorado em teologia. Tenho na sala da minha casa um monte de diploma de mérito, de honra ao mérito. E tenho diploma de doutor honoris em ciência da filosofia e da religião. Quando eu chego na sala de casa que eu olho, aí eu não vejo aquilo, eu vejo quem eu era. Amém? O que Deus tem feito na minha vida hoje. Porque quando Deus começa a operar na tua vida, você deve lembrar de quem você era. Eu sou aquele lá atrás, vestido de jalequinho amarelo, de calça amarela, analfabeto, pregando no pátio, chamando Jesus de Genésio. Mas debaixo de uma unção da légua. Amém, meus irmãos? Aí quando eu entro na sala de casa que eu vejo os diplomas, eu disse, esse aqui não sou eu não. Esse aqui é Jesus que fez na minha vida. O eu está lá atrás. Tu está entendendo? Ele não te vê como você é, e sim como você será, para a glória de Deus. Fazem 3 anos que eu saí de uma temporada de 17 anos do sistema penitenciário. Nunca mendiguei o pão. Nunca lancei envelope em igreja nenhuma. Nenhum pastor da região norte, sul, leste, oeste pode falar, o pastor Roberto da Costa me cobrou R$10 para poder pregar na minha igreja. Nunca fiz isso. Porque eu aprendi que isso aqui não tem preço. Eu aprendi que Ele me chamou. Se Ele me chamou, Ele tem responsabilidade sobre a minha vida. Ele vai cuidar da minha saúde, do meu carro, da minha casa. Ele vai cuidar da minha vida. Eu tenho uma repulsa desses pregadores que sobem no púlpito das nossas igrejas, usa de emocionalismo para dizer, irmãos, me ajude porque eu vivo da obra. Quem vive da obra, quem vive da obra é mercenário. Homem chamado por Deus, ele vive para a obra, e o Deus da obra vai cuidar dele. Eu estava voltando uma cidadezinha do interior esse dia. Eu passei em Campinas, em Dayatuba e outra cidadezinha do interior. Aí um moço chamado Patrick Moura me chamou no rádio. Ele disse, senhor, pastor Roberto da Costa? Eu disse, sou eu mesmo.
Ele disse: estou com uma campanha muito forte aqui na nossa sede. E são 7 terça-feira de testemunho. Eu ouvi dizer que o senhor tem um testemunho forte. O senhor pode vir aqui dar o testemunho? Eu disse: qual terça-feira, meu filho? Ele disse: segunda terça-feira de novembro, tá bom? Aí eu peguei a agenda, estava ali no carro, eu peguei a agenda e olhei e falei: tá livre, vou fechar contigo. Aí ele disse: quanto que é o cachê do senhor? Eu disse: meu filho, dizia ainda não, eu nem quero desviar. Eu vou aí, prego, dou o testemunho, se tu gostar e o povo for edificado, tu me abençoa. E se tu não quiser me abençoar, eu já vou sair daí abençoado. Porque eu não estou fazendo para você, meu filho, eu estou fazendo para o reino. E quem faz pelo reino, recebe recompensa do reino. 3 anos. Eu saí disso, vou trabalhar, né? Vou trabalhar. Eu disse: trabalho não, você é o teu patrão na terra. Eu disse: eu preciso ajudar amanhã. Fique tranquilo, eu vou te ajudar. Eu vou ser contigo, eu vou te abençoar. Aí teimei, fui trabalhar 5 dias, não recebi. Aí fiquei bravo, o senhor nem adianta ficar bravo, porque eu não mandei você trabalhar, mandei você fazer minha obra. Pregue de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, que eu vou cuidar de você na terra. Não coloque preço naquilo que não tem preço. E eu lembro que meu irmão lá na casa de decisão dizia assim: pastor, o senhor fala isso porque aqui fora o senhor tem uma celinha, aqui dentro o senhor tem uma celinha arrumadinha, o senhor tem uma cama que o senhor adaptou ela, o senhor tem toda a comodidade aqui dentro, a comida chega no guichê, o senhor é bem servido aqui, o senhor não tem despesa, não tem gasto. Aqui é uma coisa, pastor, eu quero ver lá fora. Aí eles me encontram e falam: ei, pastor, como é que tá? Quanto está o cachê? Eu digo: meu filho, eu não coloco preço naquilo que não tem preço. Ele tem cuidado de mim na terra. E mais do que eu mereço, meus irmãos. Aí Deus tem cuidado de mim. Aí eu cheguei, estou no culto uma vez, o Senhor disse: vou te dar um carro. Disse: coisa boa, né? Deus vai me dar um carro. Cheguei em casa e disse: manhã, Jesus disse para mim que vai me dar um carro. Eu disse: meu filho, espere cair do céu só cai chuva. Em alguns países devem. Eu disse: é verdade, manhã, cai do céu não, mas só que a horta vem do céu. E outra coisa, já profetizo a senhora bem rabugenta, sentada no banco de couro, ar-condicionado ligado, indo para o mercado fazer compra. Aí hoje, quando ela entra no meu carro, que ela senta naquele bancão confortável, parece uma poltrona, né, irmão? Que ela senta, eu falo: é, velhinha, a forma carinhosa de eu me dirigir a ela, né? É, velhinha, eu te disse que tu ia sentar aí dando glória a Deus. E Deus tem cuidado de mim, meus irmãos. Deus tem me vestido, Deus tem me alimentado, tem cuidado da minha saúde, Deus tem me abençoado. Eu reconheço que eu estou começando agora, estou ensaiando os meus primeiros passos no ministério da palavra, mas dentro do meu peito existe satisfação de Deus. Honra sem satisfação não tem significado. Tem um monte de homem honrado aí, estão dentro de bordel. Tem um monte de homem honrado aí cheirando cocaína e pregando nos púlpitos da igreja. Tem um monte de homem honrado aí com título e com anel e com honra, e vive uma vida desenfreada no pecado, meus irmãos. Honra sem satisfação dentro do coração não é nada. Eu quero honra, mas antes da honra eu quero sentir satisfação dentro do meu coração. Amém? E eu profetizo satisfação no teu casamento, satisfação na tua família, satisfação na tua casa, satisfação na tua finança, satisfação na tua chamada. Em nome de Deus. Foi só uma pincelada. Amém? Vamos encerrar? Sexta carta da igreja de Filadélfia. Ao que venceu, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu novo nome, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. É tanto nome que vale a pena dar um glória nessa manhã. Sétima carta à igreja de Laodiceia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Diga para o teu irmão: eu vou me assentar com ele. Tu vai? Pensa num trono grande da légua. Vai sentar eu, você e toda a igreja. Porque assim como eu venci, me assentei no trono de meu pai. Trono fala poder. Assim como eu venci, meu pai me deu poder. Assim vocês vencerão e eu vos darei poder também. Amém, meus irmãos? E assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Amém, meus irmãos? Pregação para mim é isso, ó. Sem emocionalismo. Bíblia para a glória de Deus. Amém? Festividade das Irmãs do Círculo de Oração Raiz de